E a gente começa falando de economia, porque o presidente Lula sancionou o reajuste do salário mínimo, que sobe para pouco mais de R$ 1.400. O ministro da Fazenda deve anunciar hoje também, Eduardo Costa, novas medidas econômicas após o Congresso manter até 2027 a desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô, Júlio, não dá para não lembrar de vez em quando do cidadão que foi meu patrão por quase 40 anos e que tinha e tem respostas rapidíssimas. O dia que eu reclamei com ele que o programa tinha comercial demais, ele falou assim, o salário está em dia? Eu falei, tá, sim, senhor. Então agradece a Deus. Nunca mais reclamei. E toda vez que a gente ia pedir aumento para ele falava assim, vou conversar com o seu João lá. Você pode ir lá, meu filho. Aí a gente ia saindo toda alegre, eu chegava na porta e falava assim, ó, não vai ser o que você espera não, viu? Mas é muito mais do que eu posso. É o que o Lula fez ontem, gente. Vamos combinar uma coisa? Essa semana eu já falei mal do Lula aqui por causa da Janja e seus tapetes e sofás. O que o Lula está fazendo é um esforço hercúleo para diminuir o sufoco embaixo. Porque ele está concedendo a inflação de 12 meses até novembro, porque não tem de dezembro, e mais o crescimento do PIB do ano passado. Ah, mas Eduardo, como é que você elogia um reajuste de R$ 92? Mas é o que temos para o momento. Como disse um líder sindical, que eu não lembro o nome, agora é lutar para, com o tempo, buscar uma recuperação do que foi perdido ao longo dos anos. O governo Bolsonaro, por exemplo, não deu um centavo de reajuste, no mínimo, além da correção. Então, sabe, é o que ele pode. Agora, a gente tem que ter em mente que já veio o presidente da Confederação Nacional dos Municípios dizendo que esse reajuste implica em 4 bi a mais que as prefeituras não têm. Já veio a Previdência dizendo que para cada R$1 que você aumenta no mínimo, sobe 200 milhões no déficit da Previdência. E o povo da classe média, a Silvana que aqui está, nós todos que aqui estamos, temos uma pessoa que ajuda em casa, os encargos vão aumentar. Então, o salário mínimo que devia passar de 7 contos, né, de acordo com o que se espera na Constituição e dos estudos de ESE, 1.492 é uma mixaria, mas é um avanço, Júlio. Ô, Rita Mundim, além desse aumento do salário mínimo, a gente tem o possível anúncio hoje de medidas econômicas aí pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que pode estar vindo por aí, hein? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Essa entrevista do Haddad com essas medidas é extremamente aguardada. E eu vou começar minha conversa de ontem. O que aconteceu ontem? Ontem saíram os números do déficit, né, das contas públicas de novembro. Então, o governo central teve, em novembro, o pior desempenho da história, com um déficit muito acima do previsto, de 39 bilhões. Repito, é o pior déficit desde 1997 para o mês de novembro, quando a série começou a ser apurada. Resumo da ópera: as despesas do governo estão crescendo a 20%, crescimento real, e as receitas a 2%. Essa combinação, ela é muito perigosa. Eu não tenho nada contra o reajuste do salário mínimo, deveria ser até maior. E a conta que o Eduardo fez está correta. Então, você tem aí a inflação, mais o crescimento do PIB, 7% de reajuste. Real mesmo, né? Pouco mais de 2% de reajuste real acima da inflação. Mas o problema é a consequência disso tudo lá na frente, porque os gastos estão descontrolados se nós olharmos as receitas. E se não tivermos uma ideia de que receitas virão no ano que vem para fechar essa equação ou deixá-la mais razoável, a dívida brasileira começa a crescer muito mais do que se previa, a credibilidade do país acaba e essa tranquilidade que nós surfamos em 2023 vai para o ralo. A possibilidade de queda na taxa básica de juros diminui, o dólar sobe pela desconfiança em relação à capacidade de gestão do país das contas públicas, a bolsa cai e o desemprego aparece. É assim que a banda toca, é assim que a economia funciona. Júnior, eu já dei moral para o Lula, permita-me pedir à Rita que fale um negócio aqui agora para mostrar o perigo. Eu escutei a Rita falando, a gente escuta a Rita o tempo todo, não sei que hora que ela falou isso, mas ela fez uma comparação do resultado anual das contas do Bolsonaro no ano passado
que é muito diferente, né? Ano passado teve um superávit, não é isso? Esse ano nós estamos com um déficit acumulado até novembro de 114 bilhões. Se a gente colocar os gastos com precatórios, essa conta pode ir para 225 bilhões no final do ano. No governo Bolsonaro, no mesmo período de janeiro a novembro do ano passado, nós tínhamos um superávit de 50 bilhões. Isso é importante. Ô, Silvana, o povo popular está preocupado aí com os R$ 1.400. O aumento é pouco, mas o Eduardo está falando, é o que dá para o momento. É isso? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Olha, o que a gente fala, a gente já cansou de falar, isso todo mundo já sabe, para quem paga o negócio aperta. Para quem recebe não é nada. O cara recebia 1.320, vai receber 1.412, você tomar 2 cervejas ali na região da Praça da Rodoviária, já foi. Aquela cervejaria lá, bacana. Aí, lá é uma só, né? Se ele tomar, já foi, não tem menor chance. Então, mas realmente, gente, aí vem outro problema, que é o que a Rita falou. Nós esperamos que haja um equilíbrio das contas, principalmente com esse negócio dessa desoneração aí. Alguma medida diferente vai ter que vir. O Haddad disse que anunciaria hoje. E isso é importante porque isso depende dos investimentos que nós vamos receber. E nós precisamos de investimentos no ano que vem. Para quê? Para que a gente tenha mais emprego, para que a gente melhore a economia e diminua esse déficit. Zerar déficit, eu duvido. E aí, William Travassos, questões econômicas e uma que é bem peculiar, assim, mas muito próxima de quem está ouvindo a gente, que é o aumento do salário mínimo. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, os ouvintes. Bom dia, mesa, Rita. Bom, gente, o Eduardo toca num ponto importante, né? Que, de acordo com os cálculos do governo, a cada R$1 de aumento de salário mínimo, cria-se uma despesa pública adicional em 2024 de aproximadamente 389 milhões de reais para cada real gasto. O problema nosso é que nós sempre buscamos um herói. É a busca pela figura do herói. Então, quando você acompanha uma campanha política e vê um cara com a sua barba branca, muito bem alinhado, né, falando aquilo que você quer ouvir, você acredita que aquele cara é o salvador da pátria. Então você vai lá e deposita o seu voto. Você espera comer uma picanha mais barata, você espera ter um salário mínimo maravilhoso. E, na prática, não é isso que acontece porque não tem como fechar a conta. Então, quando você vai ver o impacto desse aumento no bolo e olha para o passado, você vê que todos seguem a mesma regra e não tem como fazer diferente. E nós vamos continuar sofrendo na busca desse herói, daquele que vai fazer com que o feijão, com que o arroz, que a carne fique acessível ao povo e que a gente consiga diminuir essas desigualdades. Ele prepara esse documento e vai viajar. Então, me perdoem, senhores, mas a figura desse herói, ela não existe. Olha, falando em arroz e feijão... Oi, Júnior, eu quero fazer um contraponto aí no William. O governo passado, ele buscava, sim, o equilíbrio das contas públicas, não concedeu reajuste aos servidores públicos, porque a gente vinha de uma pandemia onde o gasto foi extremamente elevado. Nós chegamos a ter, na comparação, dívida PIB, no pior ano, né, que tinha que gastar mesmo, em 2020, esse gasto chegou a 86%, né, a dívida, 86% do PIB. Depois, com muita austeridade nas contas públicas, foi o primeiro governo que entregou mais receita e menos despesas para o seu sucessor. Desde o Sarney, isso nunca tinha acontecido. E outra coisa, foi um governo que cortou impostos e não aumentou carga tributária e estava procurando diminuir o tamanho do Estado na economia. E é disso que o Brasil precisa. Mais dinheiro no bolso das famílias e no bolso das empresas. E não esse aumento gigantesco do Estado na economia, que a gente já viu esse filme antes, em 2000 e Dilma, e a gente sabe como termina. Só que agora o crescimento está mais rápido do que em Dilma II. Agora, posso fazer uma pergunta para a Rita? Ô, Rita, qual foi a grande diferença de Bolsonaro para Lula? Foi a equipe econômica? Foi a equipe... Não, foi os ministérios técnicos. Então, você tinha técnicos cuidando de tudo. Você tinha um Tarcísio na infraestrutura, você tinha uma Tereza Cristina na agricultura, um Paulo Guedes na economia, e isso funcionava junto. E todos buscavam o protagonismo, repito, o protagonismo da iniciativa privada. Menos Brasil, menos Brasília e mais Brasil. O dinheiro chegando na ponta, chegando no cidadão.